Minha mãe escondeu o caso da minha irmã queridinha com o meu namorado. Quando descobri, disse a ela que desejava que ela nunca tivesse existido. Recentemente descobri que meu namorado Rob, com quem estou há 4 anos, tem me traído com minha irmã mais nova, Ellie, nos últimos 6 meses. Ele enviou acidentalmente uma mensagem que era para Ellie e para mim. Não tinha o nome dela, mas parecia tão estranho em comparação com a forma como costumamos conversar, então fiquei desconfiada e decidi olhar o celular dele durante a madrugada enquanto ele dormia. Lá, encontrei meses de mensagens trocadas entre eles, flertes, mensagens íntimas, planejamento de encontros e zombarias de mim. Fiquei furiosa, muito irritada para dormir, e acabei confrontando o Rob assim que ele estava lúcido o suficiente para entender o que eu estava dizendo. Rob admitiu que me traiu com a Ellie, não que eu precisasse que ele admitisse, e que não era culpa dele e que não queria dizer uma palavra do que disse sobre mim nas mensagens. Aparentemente, eles ficaram juntos em junho porque eu estava me recuperando de uma cirurgia de válvula cardíaca e não conseguia lidar com a falta de sexo, então a Ellie se ofereceu para transar com ele depois que ele reclamou disso para ela. Eu disse para ele calar a boca, peguei uma mala do armário e disse para ele colocar o que conseguisse nela. Disse a ele que eu embalaria o resto e enviaria para onde ele estivesse hospedado. Rob apenas concordou, começou a arrumar as coisas e ligou para a mãe dele para poder ficar na casa dela. Eu me acalmei o suficiente quando ele saiu para ir para a casa da mãe dele, deitei para tirar uma soneca e confrontei a Ellie por mensagem assim que comi. Disse a ela que não me importava quais eram as desculpas dela, ela era uma irmã horrível que transou com meu namorado na primeira oportunidade que teve, e que ela nunca mais me veria se eu pudesse evitar. Assim que Ellie viu a mensagem, ela me enviou uma enxurrada de mensagens semelhantes às bobagens do Rob, confirmando o que ele disse sobre como a traição começou e apenas se colocando em uma situação pior. Eu a bloqueei. Eventualmente, expliquei o que aconteceu para o meu pai, minha mãe e minha outra irmã, Thalia. Meu pai e Thalia ficaram horrorizados ao ouvir o que Ellie fez comigo e disseram que conversariam com ela. Minha mãe, no entanto, confessou que sabia do caso e permitiu que acontecesse sem me contar, porque o Rob tratava sua irmã tão bem e a Ellie estava apaixonada por ele e merecia estar depois do que aconteceu com o ex dela. Para deixar claro, o ex da Ellie era o namorado dela na faculdade e o relacionamento foi arruinado por ela mesma ao tentar convencê-lo a ter um relacionamento aberto, porque ela achava um dos colegas de classe deles atraente. Fiquei tão chocada com isso que acabei nem falando com minha mãe por alguns dias, até que ela me ligou e implorou para que eu perdoasse a Ellie e fez mais desculpas pelo comportamento da minha irmã. Isso aconteceu depois que eu enviei o resto das coisas do Rob para a mãe dele, então me deixou ainda mais furiosa do que normalmente ficaria. Movida pela raiva, disse à minha mãe que não deveria ter impedido que ela se machucasse há 2 anos, já que ela está tão empenhada em defender minha irmã quando fui eu quem foi traída. Houve apenas silêncio do outro lado por alguns segundos e, em seguida, minha mãe desligou. Minha mãe tentou se machucar há 2 anos cortando os pulsos, quando ela e meu pai estavam considerando seriamente o divórcio, com meu pai morando em uma cidade diferente. Eu entrei no quarto dela bem na hora em que ela estava prestes a fazer isso e consegui tirar a arma das mãos dela. Minha mãe passou um tempo em uma clínica de saúde mental e fazendo terapia, na qual eu acabei pagando metade, até que ela recuperou mais estabilidade financeira. Eu ficava dias inteiros para confortá-la e garantir que ela não se machucasse quando estava se sentindo deprimida. Agora, meu pai e minha irmã me disseram que, embora o que minha mãe tenha feito tenha sido horrível, eu não deveria ter dito aquilo para ela. Foi bom dizer naquele momento, mas agora me sinto péssima com isso. Só quero a opinião de outra pessoa sobre isso.